Olá pessoal, eu sou Flanker Taedes e esse é o canal Historiando a Verdade. Eu tenho acompanhado muitas redes sociais e vejo sempre um certo grau de ignorância das pessoas ao citarem a palavra comunista, esquerdista, sem saber a definição da palavra, não é? Não sabem o que é comunismo, né? O comunismo, qualquer um que leu, que estudou um pouco, sabe que comunismo nasceu na Grécia clássica, na época de Platão, não é? Comunismo é nada mais do que viver em comunidade harmoniosamente. Mas na verdade eles, ignorantizados, querem atacar o marxismo, Karl Marx, não é? Mas sem jamais ter lido uma página sequer do filósofo alemão, que passou grande parte da sua vida na Inglaterra, exilado pela elite imperialista europeia, não é? Se foi exilado pela elite europeia, é porque ele não agradava a eles, não é? E o trabalho dele todo é voltado para a defesa da classe trabalhadora. E aí fica difícil um trabalhador criticar uma pessoa que passou a vida toda, e inclusive viveu boa parte da vida na miséria, e defendeu em todos os seus livros a classe trabalhadora. E mesmo as pessoas que não gostam hoje de Karl Marx, ele faz parte da vida da pessoa. Porque se direitos trabalhistas, se direitos sociais hoje existem, foi graças à produção, né, filosófica de Karl Marx. Então eu vou dar algumas dicas hoje de alguns livros para aqueles que não sofrem do pecado da preguiça da leitura, né, que dá para se chegar a uma conclusão de quem foi esse grande filósofo, considerado um dos grandes intelectuais da humanidade. Então eu trago aqui alguns livros para vocês, tá? Esse livro não é nem de Marx, é David Harvey, né? O livro é chamado As 17 Contradições e o Fim do Capitalismo. David Harvey, né? Um marxista. Ele, inclusive, eu gravei na página 161, ele vai dizer que a burguesia industrial na Revolução Industrial não aceitava que a classe trabalhadora tivesse uma educação de qualidade que levasse a ela o empoderamento crítico e reflexivo de sua vida, porque senão perceberiam a exploração do qual sofria. E é a mais pura verdade que é necessário a gente voltar na Revolução Industrial, conhecer um pouco de história, para saber o quanto o pobre foi explorado na Revolução Industrial, não é? Em seguida, né, eu indicaria o Manifesto do Partido Comunista, que não está aqui na minha mão no momento. O Manifesto do Partido Comunista, né, principalmente o último lançado pela Boitempo, ele mostra a denúncia que Marx faz desde a Idade Antiga, né, de patrícios e plebeus, de servos e vassalos, né, de senhores de engenho e escravos, né, e de burguês e trabalhador, e fala que é o momento da sociedade se libertar contra toda essa exploração, não é? Então ele fala a famosa frase, né, a Europa treme, né, porque o comunismo, né, sopra-se o vento do partido do comunismo na Europa. Outro livro que eu indicaria, esse livro é essencial para a parceria que Marx vai formar com Friedrich Engels, né? Eles tinham se encontrado 2 anos antes, né, na década de 40, em Paris, não tinha dado muita liga, né? Mas depois Marx entra em contato com esse livro, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, que é de Engels, somente de Engels, né? E aí o Marx, que já estava em transição, né, do materialismo de ideia para o materialismo histórico, ele vai ter um retrato da classe trabalhadora explorada na Inglaterra, que é o berço da Revolução Industrial, não é? A miséria, a crítica
Crítica econômica e filosófica. Críticas econômicas e filosófica é o princípio, né, de Marx no materialismo histórico e a acusação, né, ou a conclusão de que o capitalismo era o real problema, né, da miserabilidade da sociedade naquele momento da história. Lembrando que Adam Smith, né, no seu livro A Riqueza das Nações, ele também faz no século XVIII, né, ele também percebe no século XVIII a exploração da burguesia industrial em cima da classe trabalhadora. Mas ele, diferentemente de Marx, acredita que com o desenvolvimento maior dessa nova forma de vida que era a burguesia industrial, a tendência à diminuição das desigualdades seria atenuada, né? E Marx percebe no século XVIII, já no século XIX, que não ocorreu isso, não é? E aí que ele começa, né, a fazer as suas críticas contundentes, né, ao capitalismo e o final seria a luta de classes para chegar ao comunismo, né? Esse livro também é um bom livro para se ler, né? É um primeiro artigo, Os Despossuídos, escrito através de um artigo na Gazeta Renana, né? E que vai ser mais tarde censurada, não é? Onde Marx está denunciando roubo de madeira e a exploração dos pobres na própria Alemanha. Tá? Esse livro abre inclusive o debate do filme O Jovem Marx, que está dá para se baixar inclusive no YouTube, não é? Crítica da filosofia do direito de Hegel, assim como a ideologia alemã, é o rompimento de Marx definitivo com Hegel. Marx a princípio da sua vida hegeliano, mas ele está rompendo com o idealismo de Hegel e está partindo definitivamente para o materialismo histórico, né, que é a filosofia em ação. E se confirma isso, né, na tese 11, a Feuerbach, quando ele diz que os homens, os filósofos, até então têm interpretado a história, mas cabe aos filósofos colocá-las, né, as ideias colocá-las em ação, não é? Dois bons livros também para se entender Karl Marx, né? A Guerra Civil na França, né? Esse livro Marx vai escrever sobre a Comuna de Paris e vai mostrar que pela primeira vez a classe trabalhadora chega ao poder, embora tenha permanecido apenas 42 dias, não é? E desde lá há uma ditadura burguesa, né? A gente parece que vive num mundo democrático, mas quem controla é a burguesia. Então é uma ditadura invisível, mas existe essa ditadura. Por isso que Marx disse que para se chegar ao comunismo, somente pela ditadura do proletariado, para desapropriação dos meios de produção, ou da propriedade dos meios de produção, porque essa propriedade gera poder sobre a humanidade. Marx não é contra o consumismo, Marx nunca falou sobre a propriedade privada particular, mas sim da propriedade dos meios de produção. O 18 Brumário também é um livro, não é, muito interessante para se entender. Esse livro foi feito a pedido, né, de um jornal norte-americano para Karl Marx. Ele vai escrever em plena Comuna de Paris, aliás, em 1848, quando Luiz Bonaparte dá um golpe de Estado, e Marx vai prever até o final do governo dele, que acontece na Comuna de Paris de 1871. Tá? Tem frases interessantes, inclusive na página 19, quando Marx fala que o homem faz a sua própria história, mas não de acordo com aquilo que ele pensa, mas sim com o que se apresenta diante da sociedade.
também, na construção de sua história, ele carrega um grande fardo que é o peso do seu passado. Então, de certa forma, Marx está explicando o quê? Ele não tem como reagir, ser rebelde àquilo que já está proposto pela humanidade e o que foi passado pelos seus pais. Não é? E aí o capitalismo é muito hábil nisso quando incute no cérebro humano a questão da alienação. Tá? Principalmente a alienação imposta pelo consumismo. Crítica ao programa de Gotha. Tá? Crítica ao programa de Gotha, de Marx. Aqui ele tem uma desavença com um amigo dele sindicalista, porque ele não concorda com o sindicato unido com o Estado. Afinal de contas, para Marx, o comunismo, né, que passa pela luta de classes para chegar ao comunismo, seria uma sociedade sem Estado, né, uma sociedade tão virtuosa que não haveria necessidade do Estado, até porque para Marx o Estado é burguês e é burguês. O Estado é burguês e representa a burguesia. Tá? E aí eu vou passar mais um livro para finalizar essa interpretação de Karl Marx. Esse livro, Para Entender o Capital, também de David Harvey, né? David Harvey. Até porque o Capital de Marx são 6 volumes e são livros de alta abstração, muito complexos para se lerem, né? E também, né, para se ter uma ideia, eu mostro para vocês, ó. Esse aqui é o volume. Embora eu tenha todos os volumes, eu vou mostrar para vocês o volume 2. Esse aqui é o volume 2 do Capital. Esse aqui tem quase 1000 páginas. O volume 2, 3, 4 são muito densos. O 2 são um pouco mais curtos, né? Então, David Harvey, né? Assim também como aulas do professor José Paulo Neto na internet, ajudam a compreender, né, o livro O Capital, a obra O Capital, crítica à política econômica, tá? Ele está fazendo uma crítica à política econômica, né, e também está fazendo uma crítica, não uma crítica, uma crítica pejorativa a Adam Smith, mas talvez uma crítica do que Adam Smith não tenha enxergado no século XVIII e que ele consegue enxergar muito bem já no século XIX, tá? Então, se torna uma coisa tão sem noção a pessoa criticar comunismo, socialismo sem entender, né? Até porque a luta de Marx é a mesma luta que teve Jesus Cristo, né? A mesma luta que teve Ernesto Guevara, né? São homens que Marx, por exemplo, né? Ele perdeu 5 filhos, ele viveu quase toda a vida dele na miséria, ele perdeu a mulher antes de morrer, né? Vivia em condições insalubres, mas o último projeto que está sendo produzido na Alemanha, que é o chamado Projeto Mega, né? Marx tem publicado no Brasil 50 volumes, né? Eu tenho aqui, parece-me que 32, mas esse projeto de Marx, né, produzido na Alemanha, deve gerar entre 100 a 114 volumes, não é? E todos dedicados à defesa da classe trabalhadora. E aí você não entende porque a classe trabalhadora é contra Karl Marx, tá? E para finalizar, né, há pouco tempo eu vi num programa do Brasil Paralelo que a escola austríaca refutou Marx. Não refutou. Jamais refutou, tá? Até hoje, ninguém conseguiu refutar as teorias de Marx. Tentam, mas não conseguem, né? O que a escola austríaca de Mises, né, e de Hayek disfarçam, né? Disfarçam a pobreza,
né, dizendo que o rico é rico porque ele poupa, e o pobre é pobre porque ele não poupa. Mas o pobre não poupa porque não tem dinheiro, e o rico poupa porque tem. Tá? Então é necessário que se leia esse tipo de leitura para poder entender um pouco de Karl Marx. Eu vou deixar embaixo, né, anotado esses livros para que as pessoas tenham, se quem tem interesse, né, que leiam para poder entender um pouco da história desse grande filósofo que mudou a história da idade contemporânea. Ok, pessoal? Quem gostou, assine o canal, deixe um link, pode fazer perguntas, sugestões para novas gravações, que a gente está aqui para ajudar no que possível, ok? Valeu, um abraço.